Deus mesmo, da Fer. Ela fala alto. O cachecol. Boa tarde. Vamos começar então hoje a aula de linfoma de Hodgkin. Então, o linfoma de Hodgkin, não podemos deixar de falar do Sr. Hodgkin. O Thomas Hodgkin foi um médico inglês que foi o primeiro descreveu. O que ela falou? André, você está ouvindo, né? Estou ouvindo vocês bem. Beleza, qualquer coisa dá um grito aí. Tá bom. Então, o Dr. Thomas Hodgkin, médico inglês, descreveu a doença em 1832. Ele escreveu alguma série de casos, tinha 6 casos, que ele chamava de uma nova condição maligna que envolvia os linfonodos, mas ele ainda não sabia bem a histologia, nada sobre a semelhança entre os casos clínicos. No século XIX, esses outros 3 médicos, o Virchow, Cohen e Bill Ho, é que descreveram a doença como linfoma mesmo, com esse nome linfoma. Entre 1898 e 1902, os doutores Reid e Steinberg, que descreveram a histopatologia, que são aquelas células típicas do linfoma de Hodgkin. Isso só para a gente lembrar um pouquinho da história do linfoma. Os linfomas são neoplasias originárias do tecido linfático, do sistema linfático. Surge quando um linfócito, no linfoma de Hodgkin, mais frequentemente o linfócito B, se transforma numa célula maligna e começa a crescer descontroladamente. Sobre a epidemiologia, o terceiro grupo de doenças mais frequentes na infância, entre os tumores. No Brasil tem vários registros que colocam até como segundo lugar, mas via de regra geral, em primeiro lugar a leucemia, depois o sistema nervoso central, em terceiro lugar os linfomas. Tem uma incidência anual em média de 13 a 29 casos por milhão de crianças. Nos Estados Unidos, uma incidência de 5% das neoplasias em menores de 15 anos. Tem uma relação com o nível social da população. Em países industrializados, mais desenvolvidos, a incidência é maior em adolescentes e adultos jovens. Em países de mais baixa renda, uma população mais carente, o pico geralmente é em crianças mais jovens, antes da adolescência ainda. Ele tem uma incidência bimodal, tem uma incidência ali maior na sua faixa etária, e depois lá nos idosos tem de novo um outro tipo de incidência. Em relação ao sexo, em menores de 5 anos, tem uma predominância em meninos, 5,3 para cada mulher, e na adolescência é praticamente igual, um pouquinho maior nas mulheres, de 0,8 entre homens e mulheres. Existem algumas teorias que a exposição precoce a infecções comuns da infância diminuiriam o risco de linfoma de Hodgkin, porque você já estimulou o sistema imune, a criança já tem um sistema imune com linfócitos de memória e tudo mais, então quando tiver um outro estímulo, por exemplo, pelo EBV, que é um grande causador, ela não vai ter esse problema de malignidade. Então, aquelas crianças que são super protegidas ou que tiveram poucos infecções na infância tem-se a tender de pensar que eles vão ter mais, mas não é nada muito certo, assim. Existem alguns casos de linfoma familiar. Eles encontraram alguns agrupamentos de casos dentro de algumas famílias ou raças que sugerem uma predisposição genética à doença em alguns casos. Não que toda vai ser genética, todos vão ser familiares, mas tem alguns casos entre irmãos, principalmente irmãos gêmeos, que podem ter relação com antígenos HLA específicos. Quando um irmão tem linfoma, aumenta até 5 vezes mais a chance de outro irmão ter. Não é o mesmo risco da população. E pacientes com imunodeficiências, principalmente imunodeficiências genéticas, também tem um risco aumentado de linfomas no geral. O vírus, o maior vilão é o Epstein-Barr vírus. Ele é detectado em linfoma de Hodgkin numa frequência que varia de 3 até 100%, dependendo do subtipo histológico, se tem co-infecção com HIV ou não. Em geral, o HIV, quase todo mundo tem uma co-infecção pelo Epstein-Barr vírus. Ele depende da raça, da idade, da geografia. Em países mais da África, do Oriente, tem mais EBV do que aqui. E o status socioeconômico, né? Quanto menor o status, mais EBV é identificado nessas crianças. A patogênese do tumor. Ele tem origem em células pré-B
pré-apoptóticas, que são as células que estão se formando lá ainda, antes de formar o linfócito B, aquelas que têm um erro que deveriam sofrer apoptose, na verdade não sofrem e viram esse tumor, o linfoma, né? As células de Red Steinberg, aqueles dois médicos que escreveram a histologia, é a célula mais clássica do linfoma de Hodgkin. Ela é uma célula resistente aos estímulos apoptóticos, então tem uma nuvem de citocinas e de coisas tentando destruir a célula, mas a célula é resistente. Então, tem uma desregulação de fatores de transcrição nuclear, principalmente do NF-κ-beta, que fazem essa desregulação e a célula não morre. Ela é caracterizada, o linfoma, por algumas células de Red Steinberg, neoplásicas, dispersas, que em geral essas células são grandes, multilobuladas, a gente vai ver depois a fotinho delas. E a maior parte deles, dos linfomas, tem células inflamatórias de fundo, que não são essas células de Red Steinberg, são outras células, que são estiócitos, células plasmáticas, linfócitos, eosinófilos, neutrófilos, forrado dessas células, e no meio delas tem algumas células de Red Steinberg, que a gente já vai ver. E, dependendo do subtipo, tem mais fibrose ou menos fibrose, estimulado por essas citocinas que são liberadas por esse fundo ali do tumor. É sempre importante diferenciar de linfomas não Hodgkin. Os que mais confundem com linfoma de Hodgkin são linfomas de células B, de grandes células B e de células anulares grandes. Essa tradução não ficou boa. Hiperplasia linfóide benigna. Por exemplo, uma mononucleose ou alguma outra doença que vai fazer esses linfonodos maiores, com características mais malignas, né? Então, essa é a histologia mais clássica. Ó, tem esse fundo permeado de célulazinhas, mas não são as do câncer, são um fundo de linfócitos, estiócitos, e essas células maiores que são as células de Red Steinberg. São esses olhinhos de coruja, né? Aqui em outro momento, na coloração do HI. Então, os linfomas, eles são classificados em dois grandes grupos principais, os linfomas de Hodgkin clássico e os não clássicos, que os não clássicos são só esse linfoma de Hodgkin com predomínio linfocítico nodular. Dentro dos linfomas de Hodgkin clássico, ainda tem 4 subtipos, que é a esclerose nodular, que é a maioria, 40% a 70%, de celularidade mista, 30%, pico linfócitos, menos de 5%, e depleção linfocitária, menos de 5%. O que vai definir cada subtipo é o número de células de Red Steinberg ali na histologia, as características inflamatórias, a presença ou não de fibrose. Então, é uma definição histológica ali, né? Aqui só para mostrar a tabela do Pitso, que eles conseguem diferenciar esses subtipos do linfoma de Hodgkin clássico pela histologia e pela imunohistoquímica, né? Então, vai ter marcadores específicos de cada um, que daí vai associando positivo em um, negativo em outro, vai subdividir nesses 4 grupos. As células de Red Steinberg, então, são células B com rearranjo de cadeia pesada de imunoglobulina clonal. Por isso que elas vão ser as células não clássicas. Elas não possuem muitas evidências de imunohistoquímicas de diferenciação da linhagem B, ao contrário dos linfomas não clássicos, que eles têm marcadores mais específicos da linhagem B. Tem alguns que são bem característicos de linhagem B, que, por exemplo, o CD19, o CD20, e no linfoma de Hodgkin clássico, em geral, elas são negativas, esses marcadores. São as células que não têm os marcadores comuns de um linfócito B. Então, são negativas para o CD45, 19, 20, 69A, essas outras todas aqui, que daí vão ajudar a diferenciar dos não clássicos. 98% dos linfomas clássicos têm expressão fraca do PAC5 nas células de Red Steinberg. São coisas que ajudam a diferenciar, né? As células RS, elas caracteristicamente coexpressam também o CD15 e o CD30. E as características histológicas e clínicas, que todo esse achado de fundo ali, em geral, se devem a citocinas, ou TNF-alfa, interleucina 5, que vai estimular essa proliferação de células. Já o linfoma com predomínio linfocítico nodular, que é o não clássico, eles, em geral, são células grandes, com núcleos polilobulados, vai ser aqui embaixo, que eles chamam até de popcorn cells, né, células de pipoca, que são várias rosinhas assim, e eles expressam esses marcadores, então CD19, 45, 20, 69A, o SOCT2, o BOB1, PAC5 ajudam a diferenciar, que são negativas, e CD15 e CD30.
Aqui só um quadro para resumir tudo isso, para depois quem quiser ver com calma, mas eles colocam cada marcador de cada subtipo, qual célula é mais frequente. Isso aqui é mais para o patologista. Ele vai ver isso aqui e vai definir qual subtipo histológico. Em relação às manifestações clínicas, em geral, a maioria vai vir por linfonodomegalia. Então, 80% vai ter algum linfonodo que a gente caracteriza como suspeito, né? Então, linfonodos maiores, mais endurecidos, fixos, pode ou não ser indolor, como a gente já viu na outra aula, né? Em geral, são cervicais ou supraclaviculares, mas pode atingir outras cadeias também, que essa é o mais frequente, né? Tem qualquer cadeia que tenha linfonodo. 2/3 dos pacientes vão ter algum envolvimento mediastinal. Então, eles podem ter sintomas relacionados à parte respiratória. Então, tosse não produtiva, ortopneia, ou outros sintomas que comprimem a traqueia ou bronca, dependendo do tamanho e do lugar onde está o tumor. Alguns podem abrir o quadro com uma síndrome nefrótica, e algumas outras doenças autoimunes também. 15 a 20% apresentam comprometimento extranodal, onde pulmão, medula óssea, fígado, ossos, e daí cada um vai ter sua manifestação específica, né? Dor óssea, citopenias, quando pega a medula óssea, alteração do fígado, né? Das enzimas hepáticas. Tem uma coisa bem característica que é o prurido. Vários deles têm muito prurido pela liberação de citocina, então tem prurido maior do que o normal. Letargia e dor dos linfonodos à injeção de álcool, que não é muito aplicado às crianças, né? Mas fica aí a característica. 20% tem uma massa mediastinal grande, que a gente chama de doença Buck, que é quando tem uma massa com um diâmetro maior que 1/3 do tórax, ou um nódulo ou grupamentos de nódulos que juntos somem mais de 10 centímetros de extensão. Quando tem isso, é o que a gente chama de doença Buck, né? Porque tem um outro tratamento focado, mais específico. 25% vão ter no diagnóstico sintomas sistêmicos, que são aqueles sintomas B do linfoma que a gente usa depois para classificar. Então, é uma febre inexplicável por mais de 3 dias, perda de peso não intencional de mais de 10% nos últimos 6 meses e sudorese noturna. Então, uma massa bulk para exemplificar mais de 10 centímetros de extensão ou mais que 1/3 do tórax. O laboratório não tem coisas muito específicas. Ele está trocando sozinho. Então, se pega a medula óssea, tem citopenias, tem um grande número que apresenta anemia hemolítica, concomitante ao linfoma, plaquetopenias autoimunes, aumento de VHS, PCR, ferritina e cobre sérico, que indicam a proliferação e a inflamação. Então, são marcadores do linfoma. O diagnóstico, ele via de regra se faz pela biópsia, e como a gente estava falando hoje, quando vai biopsiar o linfonodo, é para ser excisional, tirar o linfonodo inteiro. Essa é a ideia, a não ser que seja uma massa grande, que vai tirar um pedacinho. Mas a ideia é tirar o linfonodo suspeito, tirar tudo. Andréia? Raio-x de tórax para ver justamente se não tem esse comprometimento mediastinal. Depois, para fazer o estadiamento, vai precisar de tórax, tomo de tórax, abdômen e pelve, para ver se não tem outras massas, outros linfonodos. O PET ele é usado tanto para o estadiamento quanto para monitoramento de lesões em outros lugares, lesões ósseas. E a biópsia de medula óssea, ele indicava lá no PITS, quando os pacientes tinham doença clínica do estadio 3 ou 4, ou sintomas B, ou em qualquer paciente no momento de recorrência da doença. Se recidivou, teria que fazer a biópsia da medula óssea. O estadiamento se faz através desse sistema de ENAGOR. Essa figurinha aqui, ela é bem esquemática, que mostra os principais sítios que pode acometer. Vamos lembrar que, às vezes, a amígdala, o anel de Valdayer é tecido linfático, pode estar aumentado ali. Os linfonodos mais fáceis, né? Cervicais, inguinais, qualquer cadeia linfonodal pode estar cometido. E daí ele vai classificar em 4 estadios. Então, estadio 1 é a doença que se encontra confinada de linfonodos em uma única região. Então, por exemplo, no pescoço, na região axilar, mais raramente pode estar confinado em um único órgão, por exemplo, no pulmão. Mas é mais raro. Geralmente é um linfonodo, um lugarzinho só. Então, esse é o estadio 1.
O estadio 2, a doença compromete pelo menos 2 grupos de linfonodos diferentes, mas os 2 estão do mesmo lado do diafragma, então ou para cima ou para baixo do diafragma. Esse aqui é o exemplo 2. Ou está limitado a um órgão e aos linfonodos próximos dele, né? Então não é tipo no pulmão e linfonodo lá em outra região, linfonodo peri-órgão ali, né? Estadio 3 é aquele que compromete mais de uma cadeia mais em lados opostos do diafragma, para cima e para baixo. E o estadio 4 é quando a doença compromete outros órgãos, como fígado, sangue e medula óssea. Os 3 sítios do estadio 4. Aí a gente vai classificar em 1, 2, 3, 4, e tem algumas letrinhas para mostrar outras coisas. Então, E quando a doença é extralinfática, S quando ela envolve o baço, X quando é uma massa mediastinal, A quando não tem sintomas sistêmicos, ou B quando tem sintomas sistêmicos. A gente vai classificar. É estadio 1A, né? Está só no lugar e não tem sintomas sistêmicos. 1B, está só no lugar e tem febre, perda de peso, o tratamento. Então, ele vai ser direcionado para de acordo com o estadiamento. Então, em geral, se usa uma terapia combinada de quimio mais radioterapia. A quimioterapia ela é baseada principalmente em agentes alquilantes, antracíclicos e alcaloides da bica. E a radioterapia varia conforme o protocolo e o estadiamento, mas varia de 15 a 25 gramas. Os estudos atuais, a maioria do que tem de linfoma de Hodgkin atualmente é para tentar diminuir o máximo a radioterapia, porque ela tem muitos efeitos colaterais na pediatria, de déficit de crescimento, de outro câncer a longo prazo, de vários efeitos que para a criança vão ser potencialmente bem mais graves do que para adulto. Então, todos os estudos da pediatria no intuito de reduzir a dose da rádio ou até tirar a rádio, dependendo do estadiamento, para diminuir esse risco. Vou trouxe a tabela aqui do PITS só para exemplificar isso. Nos últimos estudos, todos eles o que eles alteravam é diminuir a dose da radioterapia, deixar o estadio 1 sem radioterapia, coisas desse tipo. Esses daqui são todos estudos ainda. Conclusão. Trouxe essa tabelinha porque os esquemas quimioterápicos são bem diversos. Existem vários, de acordo com cada grupo, grupo europeu, cada grupo vai ter um esquema diferente e vários deles funcionam bem, não tem nenhuma grande superioridade ao outro. O mais clássico que é usado no adulto também é o ABVD, que a gente usa na maioria dos estadios, que compõe a doxorubicina, bleomicina, vinblastina e a dacarbazina. Mas tem outros aqui que a gente também usa dependendo do estadiamento. Aí vai ter que estadiar e, dependendo do risco, direcionar a química. Esse aqui também são as tabelas do PITS. Esse aqui é no livro brasileiro. Esse aqui é do PITS mesmo, que daí ele, de acordo com cada estadio, né? Estádio 1, 2, 1A, vai falar quantos ciclos de cada terapia para fazer. Então, de acordo com o estadiamento, muda o tanto de ciclos, o tanto de radioterapia que vai receber. Isso para os clássicos, né? Para o não clássico, que é o predomínio linfocítico nodular. Ele, em geral, tem um prognóstico mais favorável, ele responde muito bem à quimio e à radioterapia. Um estudo do COG avaliou vários pacientes e chegou num consenso de 180 casos, nesse específico que tinha lá. Então, quando tem um único nódulo e ele foi completamente ressecado, apenas observaram os pacientes, não fez quimio nem rádio. Estadio 1A com nódulo não ressecado ou mais nódulos, ou estadio 2A, 3 ciclos de AVPC, que é a adriamicina, doxo, vincristina, prednisona e ciclo. Então, dos 180 casos avaliados, 52 foram só observados, porque se inseriram naquele primeiro grupo, e a sobrevida livre de eventos em 3 anos foi de 82%. Aqueles que tiveram que fazer QT por algum motivo ali que se encaixaram no grupo 2, a sobrevida em 4 anos foi de 88%, e a sobrevida global em 10 anos, a sobrevida global foi de 100%. Então, isso é o tratamento clássico, né, dos dois. Para linfoma de Hodgkin resistente ou recidivado. Então, vai depender se a doença é favorável ou não ao diagnóstico, se
aonde foi a recidiva, se foi recidiva local ou não. Então, em pacientes que no começo do primeiro tratamento tinham uma doença favorável e a recidiva foi só local, dá para tentar um novo ciclo de químio e radioterapia em baixas doses, dependendo de uma dose maior, mas dá para tentar tratar de novo com o mesmo esquema. Em outros casos, que não são esses que eram bem bonzinhos, que recidivam no mesmo lugar, qualquer outro problema, vão fazer quimioterapias com esquemas diferentes, ou até quimio em alta dose, seguidas de transplante de medula óssea para consolidar a quimio. Transplante autólogo mesmo, vai fazer uma quimio mais forte, assim, vamos dizer, daí vai fazer o transplante para consolidar a quimio. A sobrevida global desses pacientes, aos 5 anos, sobrevida em 5 anos foi de 70%. Então, mesmo aqueles que recidivam ainda tem uma boa taxa de resposta. Os esquemas mais utilizados na recidiva são esses, tem vários também, mas são a maioria com drogas diferentes do que tentou na primeira linha. E o que preocupa mais dos linfomas de Hodgkin são os efeitos tardios, dos químios e das rádios. Então, cada quimioterapia utilizada tem um efeito tardio mais esperado para aquela, né? Então, os agentes alquilantes e o toposida, eles podem predispor a uma LMA, uma síndrome mielodisplásica. A doxorubicina faz cardiotoxicidade. A bleomicina e a rádio fazem fibrose pulmonar, quando a rádio é no tórax, né? Corticoide pode fazer necrose avascular nos ossos. A radioterapia ainda pode fazer déficit de crescimento, hipotireoidismo, câncer de tireoide, se for na região da tireoide. Os alquilantes e a ciclofosfamida levam à infertilidade. Então, por isso que o intuito sempre é baixar as doses e diminuir a radioterapia para tentar minimizar esse efeito tardio. É isso. Obrigada.